Em uma terra de reis poderosos e cidades douradas havia um homem simples, um homem cuja maior força não era sua espada nem seu poder. Quando tudo parecia perdido, quando as bocas dos leões se abriram, ele não lutou com medo. Ele venceu com confiança. Esta é a história de coragem. Esta é a história de Daniel. Babilônia era uma cidade de sonhos e maravilhas, com seus jardins suspensos, torres que tocavam o céu e ruas de mármore onde se vendiam tecidos coloridos, perfumes raros e especiarias trazidas de terras distantes. Era um lugar onde reis governavam com poder, e muitos tentavam se aproximar desse poder. Em meio a esse mundo magnífico, havia um homem simples e sereno chamado Daniel. Ele não era nativo da Babilônia, viera de uma terra distante, trazido como cativo anos atrás. Mas desde jovem, algo nele brilhava de forma diferente. Sua sabedoria, sua calma e, acima de tudo, sua fé inabalável. Daniel era conhecido por ser justo, honesto, gentil com os fracos e firme com os poderosos. Não mentia, não trapaceava e nem se deixava levar por promessas de riqueza ou prestígio. O tempo passou e Daniel cresceu diante dos olhos do povo. Os reis mudaram, os tronos foram disputados, mas Daniel sempre permanecia como uma árvore plantada junto a um rio. Agora, sob o reinado de Dário, o Medo, Daniel havia se tornado ainda mais respeitado. O novo rei estava reorganizando seu império e escolheu 3 homens de confiança para governar as províncias mais importantes. Um deles era Daniel, mas o que ninguém esperava é que Daniel logo se destacaria entre os 3. O rei Dario observava Daniel com admiração. Este homem tem um espírito excelente, nenhuma queixa chega até mim vinda dele. Ele é digno de governar todo o reino. O rei começava a confiar tanto em Daniel que planejava colocá-lo acima de todos os outros oficiais, um cargo que só ficava atrás do próprio trono. Mas nem todos viam isso com bons olhos. No salão dos conselheiros, entre tapetes finos e colunas talhadas, sussurros começaram a circular. Quem esse Daniel pensa que é? Murmurava um dos sátrapas, franzindo a testa. Ele nem é da nossa terra, e agora vai mandar na gente? Resmungava outro. O veneno da inveja escorria como óleo quente por entre os corredores do palácio. Reunidos em segredo, os homens que antes sorriam diante do rei começaram a conspirar contra Daniel. Precisamos encontrar algo, um erro, uma falha, algo que possamos usar contra ele. Espionem-no, vasculhem seus papéis, interroguem seus servos. Alguém em algum lugar deve saber de alguma fraqueza. E assim, durante dias, homens de olhos atentos e passos silenciosos começaram a seguir Daniel. Eles esperavam vê-lo trapaceando com moedas, sonegando impostos, ou talvez conspirando em segredo. Mas o que encontraram foi surpreendente. Daniel acordava cedo, ajudava os necessitados, resolvia disputas com sabedoria, lia as escrituras e 3 vezes ao dia se ajoelhava diante da janela de seu quarto e orava voltado para Jerusalém. Era sempre o mesmo ritual: paz, silêncio e fé. Até que um dos oficiais mais astutos, com os olhos estreitos e um sorriso torto, teve uma ideia. Esperem, se não há falha em sua conduta e se nada pode ser dito contra sua honestidade, então vamos atacar onde ele é mais forte, sua fé. Os demais ficaram em silêncio por um momento. Depois, um a um, começaram a sorrir. Sim, se fizermos a fé de Daniel parecer um crime, ele não terá escolha. E o rei, mesmo sem querer, terá de puni-lo. E assim, os sussurros se tornaram planos. Os planos se tornaram uma armadilha, e a armadilha logo estaria pronta. No grande salão do palácio, o rei Dário recebia seus conselheiros como fazia todas as manhãs. Raios de sol atravessavam as cortinas douradas, iluminando o chão de pedra polida como se fossem fios de ouro. E então, com rostos sorridentes e vozes melosas, os sátrapas e governadores se aproximaram. Ó rei Dario, viva para sempre, disseram em uníssono, curvando-se exageradamente.
O rei, habituado à bajulação, sorriu educadamente. "O que vos traz aqui tão cedo?" Um dos oficiais deu um passo à frente. Era alto, com barba bem penteada e olhos astutos. "Rei Dário, todos nós, todos os governadores, prefeitos e conselheiros nos reunimos e concordamos numa ideia magnífica para fortalecer teu reinado." O rei arqueou uma sobrancelha, curioso. "Diga, sabemos que o império é vasto e os povos são muitos, cada um com seus deuses, seus rituais. Mas e se, por 30 dias, ninguém pudesse fazer pedido algum a qualquer deus ou homem a não ser ao Senhor?" O rei recostou-se no trono. A proposta massageava seu ego como uma melodia suave. "Só a mim?" perguntou sorrindo. "Apenas ao rei Dario. E para tornar isso oficial, sugerimos um decreto selado com o anel real. Assim, ninguém poderá revogá-lo, nem mesmo o Senhor." Silêncio. O rei olhou para os rostos diante dele. Todos pareciam unidos, confiantes. Mas havia algo escondido por trás daquelas expressões tão ensaiadas. Ainda assim, Dario cedeu ao orgulho e assinou. Um decreto foi escrito, um selo foi pressionado, e a armadilha estava armada. Do lado de fora, sob o céu claro de Babilônia, a notícia se espalhava como vento em campo seco. Decreto real. Ninguém pode orar a outro deus ou homem além do rei por 30 dias. Quem desobedecer será lançado na cova dos leões. Em meio à multidão que se aglomerava para ouvir o anúncio, Daniel escutava em silêncio. Ele não se assustou, nem se irritou. Apenas fechou os olhos, respirou fundo e foi para casa. Subiu as escadas de sua residência tranquila, passou por tapeçarias bordadas com histórias antigas e entrou em seu quarto iluminado pela luz suave do fim da tarde. Abriu as janelas, como sempre fazia, e se ajoelhou. Com os olhos voltados para Jerusalém, a cidade de seu coração, Daniel orou. Não era rebeldia, era amor. Amor por Deus, amor por sua fé. Ele sabia o risco, sabia da lei, sabia da punição. Mas também sabia que sua fidelidade não dependia de segurança. Ele escolhera confiar, mesmo que o mundo desabasse. E, nas sombras, olhos espreitavam. Os mesmos homens que haviam sugerido o decreto estavam lá, vigiando. "Olhem, ele está orando!" Exatamente como planejamos. Correndo como serpentes famintas por justiça falsa, eles voltaram ao palácio e entraram com pressa na presença do rei. "Ó rei, viva para sempre. Não assinaste tu um decreto que proíbe, por 30 dias, que qualquer pessoa faça petições a outro deus ou homem, senão a ti?" O rei, sem suspeitar de nada, respondeu: "Sim, e a lei dos medos e dos persas não pode ser revogada." Então, com sorrisos vitoriosos, os oficiais anunciaram: "Pois, Daniel, um dos exilados de Judá, não te respeitou, ó rei. 3 vezes ao dia ele ora ao seu Deus, mesmo sabendo do decreto." De repente, o coração do rei Dário afundou. "Daniel?" O nome ecoou em sua mente como um trovão em céu calmo. Ele percebeu naquele instante que havia sido enganado. O decreto não fora um presente ao reino, mas uma armadilha para o seu melhor conselheiro. E agora, segundo a lei, não havia mais o que fazer. O palácio, antes cheio de cantos e risos, estava agora silencioso. Um silêncio pesado, como se até as colunas sentissem o peso da decisão que pairava sobre o rei. Agora te convido a refletir. Como essa palavra impactou seu coração? Compartilhe comigo nos comentários.